Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte, hoje super especial, falando dos 34 anos da nossa União Esportiva Santo Antônio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa história belíssima. Só destacando que no final de semana nós tivemos aí mais uma rodada do Campeonato Varziano, que é promovido pelo meu amigo Simval Macedo. Grande Simval, um abraço para você, Simval, para a Ludmila, também para a Sandra, para o João. Parabéns aí a todos vocês que têm sempre aí assistindo o nosso programa. E meu amigo Walter Dantas e Olívia Baraúna. Olivinha, tem ninguém que está fazendo aniversário hoje não, Olivinha? Tem ninguém não, Cote? Não tem ninguém que está fazendo aniversário não, Olívia? Você está devagar, quase parando. Ó, falando que nós tivemos no sábado o jogaço entre o Barcelona, do meu amigo Nono, e o time do São Geraldo. O time do São Geraldo chegou realmente para disputar o caneco aí no Campeonato de Várzea. O jogo foi 2-2. Me disseram que o jogo foi excepcional entre Barcelona e o time do São Geraldo. Domingo nós tivemos Esparta e Olaria. E o time do Esparta jogava pelo empate e empatou o jogo pelo placar de 3-3. Olha que jogo, hein? Jogo de 6 gols. Na semifinal nós temos então no próximo sábado, às 15h45, o Goela Seca, para a alegria do meu amigo Ivinho Lopes. Né? Alô, Ivinho, grande abraço. Ivinho lá na França, sempre assistindo o nosso programa. O Goela Seca, Vivi, está aí na semifinal e vai jogar contra o Barcelona. E o time do Goela Seca joga pelo empate, tá? Classificou aí com melhor condição que o Barcelona e joga pelo empate. Já no domingo, dia 16, nós teremos então o jogo entre o Esparta, que jogava pelo empate, empatou contra o Olaria, contra o São Geraldo. Lembrando que o São Geraldo fez melhor campanha na primeira fase e joga pelo empate, tá certo? Grande abraço aí, meu amigo Simval. Parabéns aí pela organização desse belo campeonato, que é o Campeonato de Várzea, que é promovido por ele. Bom, e ontem nós tivemos, né, o jogo pelo Campeonato Quarentão, e o nosso Santo Antônio ontem perdeu para o Serra Negra. E, então, como é que foi esse jogo? Mesmo, já entrou classificado, claro, mas me disseram que o Santo Antônio ontem jogou até melhor que o Serra Negra, mas não obteve o êxito em vencer a partida. Quero aqui, de público, parabenizar, viu, presidente, a todos os jogadores, a diretoria do Santo Antônio, que muito se falou em marmelada, porque o Santo Antônio vai perder o jogo para tirar o quarentão. Pelo contrário, disse aqui em programas anteriores, pela história do Santo Antônio, não ia existir ontem, e ontem não ia existir isso, e ontem eu tive a oportunidade de conversar com vários atletas e dirigentes do quarentão, dizendo, Rogério, o Santo Antônio perdeu, mas perdeu dentro de campo, porque o Serra Negra teve a oportunidade e fez o gol, coisa que o Santo Antônio não fez, né, presidente? Rogério Carlos, infelizmente a gente, embora tenha jogado bem, mas pecou muito nas finalizações, sabe? E, assim, foi um jogo muito igual. Santo Antônio, hoje eu ouvi o Cleuton falar, Cleuton, um abraço, eu ouvi Cleuton falar no programa hoje na Rádio Pirapora, que o Santo Antônio foi melhor, de fato foi. Eu acho que as opiniões aí giraram em torno disso, a maioria das pessoas disse isso, mas... Vitória, o jogo é quem mete lá na casinha, né? Na redinha. Exatamente. O Serra Negra foi feliz, foi, por sinal, um belo gol do Ney. Que joga muito. Joga muito. Nós sabemos disso. O Serra Negra é uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada, um meio de campo muito forte, né? Com a Dils, com o Ney, com o Jotinha, essa turma não é brincadeira. E ontem, infelizmente, nosso time não se ouve bem, pecou muito nas finalizações, chutou muito pouco a gol. E futebol é isso aí. É verdade. Adailton, você que infelizmente ficou de fora, mas sempre está lá assistindo os jogos, de repente classificou, na chave A classificou Panelão e Serra Negra, na chave B Tiradentes e a equipe do Santo Antônio. Ficaram de fora o Viracopos, o Quarentão e o próprio Gramados, que teve aquele problema todo que você já explicou aqui. E como é que você está vendo esse campeonato Quarentão, mesmo de fora? Rogério, assim, o time, assim, pelo elenco, a gente vê que o Quarentão montou um bom time, né? Praticamente eles retirou algumas peças do Serra Negra, com alguns jogadores que estaria internando os 40 anos para disputar, né? Uhum. Mas eu acho que o Quarentão estava forte, eu achava que ia entrar Quarentão e o Serra Negra. E o Serra Negra. O Panelão ia ficar de fora. Isso. Mas aí, como o Panelão é a primeira vez que participou e montou um time bom também, né? Então, acho que a surpresa foi só o Quarentão ter ficado de fora. Essa era a chave da morte também, essa chave que você estava, né? É o grupo da morte, com certeza. Nós só para você ter ideia do que a gente está falando aqui, e aí a gente vai voltar a uma discussão antiga que é a questão do regulamento. O Panelão ficou com 7 pontos, Serra Negra com 7 e o Quarentão com 5 nessa chave. E teve o Gramados aí que tomou WO no primeiro jogo. Na chave B nós tivemos Tiradentes, ficou com 2 pontos, e o Santo Antônio com 1 e o Viracopos também com 1. Aí fala, mas o Santo Antônio classificou com 1 ponto. É regulamento. É a questão da chave, né?
que a gente sempre bate naquela tecla de que poderia acontecer isso no final, mas só que aí a preocupação primeiro era time sair fora do campeonato e da WO lá porque não tinha mais chance. Mas poderia acontecer também de o time classificar com menos pontos que o outro na outra chave. E realmente, todas as vezes acontece isso. E é o regulamento, né, Dito? Não adianta chorar. É do próprio, né, do regulamento, assim, a gente realmente observou isso aí. Agora, jamais, Rogério Carlos, voltando um pouquinho no que você colocou, jamais a gente faria um jogo, alguma coisa do tipo, assim, que algumas pessoas andaram falando, né? Serra Negra, na minha modesta opinião, é um bom time, mas é um grande rival que o Santo Antônio tem. Até eu peço licença aos outros times, são boas equipes, mas é uma história antiga. O Santo Antônio e Serra Negra vem ao longo desses últimos anos aí chegando às finais. Decidindo o título. Exato, criou uma rivalidade. Eu fiquei com um gostinho meio amargo de mais uma derrota ontem, mas pra frente vamos nós, né? Vamos ver isso na final, né? Vamos ver. É o jogo que vocês poderiam perder, né? Exatamente, aí, muito bem lembrado. Você tem que se existiu se valorizar, né? um momento para perder, era ontem. Muito bem lembrado. Essa questão que você colocou, Dailton, é importantíssima. Era o momento em que a gente podia perder. Né? Semana que vem, domingo que vem, já, né? O bicho pega. Já não pode perder. Domingo que vem, então, tem o Panelão, né? Panelão ficou em primeiro frente. lugar. A ótima, excelente equipe do Panelão, amigo. Excelente equipe do Panelão. Pois é, e aí o Campeonato Quarentão pegando fogo, mas pegando fogo mesmo. E aí a gente tem classificados, são chave A, classificou o Panelão e Serra Negra, na chave B, o Tiradentes, do meu amigo Regis, e o Santo Antônio, que vão fazer, sem dúvida alguma, uma grande semifinal. Antes de eu ir para o intervalo, vou destacar o Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro empatou contra a equipe do Internacional no sábado, 2-2, e o Atlético venceu o Grêmio por 2-0. Um mini Sul-Minas ontem, né, nesse final de semana, e que os mineiros se deram bem também, né? O empate do Cruzeiro não foi de... porque o Cruzeiro estava perdendo de 2-1, empatou, né? Então saiu, correu atrás e conseguiu reverter a situação, né? Acabou, tomou o empate no final. Com relação ao jogo do meu Galo, do Atlético, Rogério Carlos, assim, sabe, eu sinceramente, eu penso um pouco diferente de muitos atleticanos que tem por aí, porque eu não consigo ainda ver o meu time nesse patamar que muitas pessoas estão colocando, de melhor da América do Sul, de jeito nenhum. Acho que o Atlético tem muita coisa a corrigir, o fundamento do passe eu acho que está horrível, sinceramente. O Atlético erra muito passe, tem alguns pontos que eu acho que precisa corrigir. O Cuca fica na beira do gramado roendo as unhas e eu de carro roendo as minhas, porque eu fico nervoso com ele. Ele nervoso com o time, eu nervoso com ele, sabe? Mas vamos ver. Quarta-feira tem um confronto importantíssimo contra o Santos. Lá. Né? Eu acho que vai dar para o Atlético vencer. E aí, daí tem o Cruzeiro, empatou, o Atlético ganhou, nessa mini Sul-Minas aí no final de semana. Rogério, o Cruzeiro, sinceramente, sábado, rapaz, eu assisti o jogo na Sky, assim, eu fiquei assim, com dó. Não gostou? Não, porque o jogador que a gente mais espera, que é Everton Ribeiro e Diego Souza, nossa, estão devendo desde o começo do Brasileirão. Estão ganhando, mas não estão fazendo para merecer. Está vencendo, mas não está convencendo. E ainda começou jogador machucar-se no início do jogo, entra um, machuca, o outro entra no lugar, machuca. Isso é um jogador importante que possa desequilibrar o jogo. E aí foi perdendo jogador, quase que Fábio sai também no primeiro tempo. Aí, assim, você pega um time do Inter que, apesar que... Cascudo. Time muito complicado. Você pega um D'Alessandro ali, que eu vou te falar, o cara parece que a bola cola no pé dele, ninguém consegue tomar a bola. E inclusive em cisma com um jogador igual o Leandro Guerreiro, que já não aguenta mais jogar de volante. O jogador tem jogador novo para colocar ali. Aí o D'Alessandro fazia o que queria, toda hora, jogo de ganhar um jogo ali para poder terminar essa parada aí na liderança, né? Com 10 pontos. Eu particularmente não vejo nada de ruim no Cruzeiro manter o Leandro Guerreiro, não, sabe? Eu acho ótimo. Continue. Não vejo nada de ruim, não. Eu acho muito bom. Continue. Fique, acho muito bom. Fique Leandro Guerreiro. Continua aí. Vamos fazer a campanha. Bom. Fique Leandro Guerreiro. Realmente também assisti o jogo, time internacional, como todo time gaúcho, time de pegada, como também foi o jogo do Grêmio. Ontem o Zé Roberto, que é o cracaço do time, não jogou bem. Uma boa marcação do Pierre em cima dele lá. E o Ronaldinho é aquele negócio, né? Não joga nada e o cara fica lá paradão, aquele negócio, vai lá, mas faz os gols e acaba resolvendo, né? O Neto Borella entrou ontem, mais uma vez entrou bem
né, com aquela velocidade dele. Você falou do negócio interessante. O Atlético, o bom do Atlético é o elenco, viu, Dito? Um elenco bom. Né? Você pega que você, mesmo com você 3 jogadores, entrou o Gilberto Silva, está jogando absolutamente muito bem. O Luan, aquela correria, ele só tem que dosar um pouquinho, né? O Luan é muita correria e pouca produtividade. Se ele dosar um pouquinho ali aquela correria dele, vai ser um grande jogador. E aí a gente tem também o Ronaldinho, que é um cara que desequilibra, né? Você fez o pênalti, o Dida, um cara experiente, a bola saindo lá para a linha de fundo, fazer um pênalti daquele, Dida. Nem eu, do jeito que eu faço um pênalti daquele, né, Dida? E aí, depois do gol, infelizmente, o Grêmio se perdeu e acabou perdendo o jogo pelo placar de 2-0. O Atlético joga na quarta-feira contra o Santos. Esse jogo é pela quinta rodada. O jogo de ontem contra o Grêmio era o jogo que ia pela segunda rodada. E teremos o jogo, então, e o Atlético pode chegar a 7 pontos. E você vê, o time estava ontem, sábado, na lanterna do campeonato. E pode terminar essa fase onde vai ter a paralisação da Copa das Confederações entre os 10 primeiros. Já bem próximo. Não é? Então é realmente um negócio muito interessante. Olha, eu vou cumprir um rápido intervalo e volto falando do campeonato amador da cidade de Pirapora e também dos 34 anos do nosso Santo Antônio.